Episódio de hoje: Helenice. Carta dedicada a Edgar Allan Poe. Capítulo 1: A Faísca. Eu costumo acreditar que existe uma fronteira tão tênue, tão frágil quanto um fio de cabelo arrancado de uma criança febril, entre aquilo que chamam de arte e aquilo que ousam rotular de loucura. Para mim, ambas são irmãs siamesas, coladas pela testa, compartilhando o mesmo delírio subterrâneo, respirando o mesmo vapor quente que evapora das rachaduras da mente. Sempre que alguém me pergunta por que pinto o que pinto, sinto vontade de soltar uma gargalhada. Não um riso leve, social, moldado para fotografias e encontros, mas um riso áspero, de carne rasgada, o riso que vem do fundo do estômago de quem já viu o avesso da vida mais vezes do que seria recomendável. Eu nunca soube explicar a origem da minha faísca. Talvez porque faísca não se explica. Faísca nasce, abrupta, sem cerimônia. Ela não pede licença, apenas estala, incendeia, devora. Quando você percebe, já está queimado por dentro. Já pertence a ela. O fogo reclama você como seu servo. Sabe, senta aí. Eu vou te contar uma história. Pode, pega um copo. Eu descobri, desde muito jovem, em mim, uma atração doentia pela rigidez do silêncio. Aquele silêncio profundo que não vem da ausência do som, mas da ausência da alma. Na faculdade, enquanto meus colegas se encantavam com modelos vivos demais até, pulsantes demais, tão vivos que me davam náusea, eu buscava o corredor abafado do laboratório de anatomia, onde os corpos imóveis repousavam sobre mesas de metal como oferendas perfeitas àqueles jovens estudantes. Eles chamavam aquilo tudo de científico. Eu chamava de prelúdio, de oração. Mas claro, ninguém compreendia. Eu era apenas um estudante de artes. O que eu fazia no laboratório de anatomia? Ninguém entende o artista antes que o artista esteja morto ou completamente insano. Antes disso, somos apenas excêntricos. Essa palavra asquerosa, vulgar, excêntrico. Uma maneira burguesa de dizer: não tenho coragem de admitir que isso me assombra. Eu preferia esse termo, faísca, porque a faísca não é propósito, a faísca não é razão, é impulso, é a ordem que muda na mente quando já não se preocupa em conversar com a moral. A faísca não necessita, ela não depende da moral, ela simplesmente é. E a minha faísca sempre veio deles, dos mortos.
Recordo com nitidez alucinada da primeira vez em que encostei o pincel na tela branca enquanto observava aquele corpo frio sem alma. Meu coração batia como uma máquina enferrujada prestes a explodir. Minhas mãos tremiam com o peso da descoberta. Mas havia algo ali. Havia algo doce, viscoso, irresistível. Uma espécie de alívio. Uma respiração plena. Como se eu estivesse, pela primeira vez, ouvindo a música secreta do mundo. O silêncio deles falava comigo. Os vivos berram mentiras, os mortos sussurram verdades. Ah, mas você é um doente, alguns disseram. Isso é grotesco, repetiram outros. E eu sorria. Não por escárnio. O escárnio é coisa de espírito medíocre, veja. Mas por pura aceitação. Todos eles estavam certos. Eu era grotesco. Eu era doentio. Mas também verdadeiro. E a verdade, por si só, deveria bastar. Eu devotei a minha vida inteira a esse dom insólito. O meu ateliê transformou-se em igreja e tumba, em altar e laboratório. A luz filtrada pelas cortinas sempre tinha a cor amarelada dos dentes de um cadáver antigo. O cheiro? Um misto de óleo de linhaça, terebintina e aquele tom adocicado do rigor mortis. Impregnava tudo com aquela naturalidade de um perfume consagrado. Ali, entre telas, vidros de formol e sombras, eu me sentia mais vivo do que nunca. E, ironicamente, apenas no instante preciso em que alguém parava de viver, é que eu realmente respirava. Sim, é claro. Eu gosto de retratar pessoas mortas. Sim, todos os meus quadros usaram como modelo corpos já a caminho da decomposição. Doentio? Não. Autêntico. Autêntico. Sim, essa é a única verdade que nos pertence. O destino inevitável, a decomposição. Ela não é blasfêmia. É biografia. Negá-la é negar a Deus. E como tudo começou? Vejamos. Na verdade, eu estou fazendo cena, não precisa pensar muito. Eu sei onde começou. A minha paixão nasceu com a morte da minha avó. E eu era só um garotinho quando ela tombou vítima de um ataque de nervos. Levaram-na para o quarto do andar superior da mansão. E por horas o silêncio foi absoluto. Um silêncio tão sólido que parecia preencher os corredores como água negra. Mais tarde, trouxeram-na para a sala de estar e a deitaram sobre a longa mesa de madeira escura do escritório, enquanto aguardávamos a chegada do caixão. E foi ali, parado, pequenininho, no meio da sala, olhando minha avó em cima da mesa. Foi ali que eu tive a minha primeira epifania. Sem seus óculos pesados, vovó parecia um ícone sagrado. A pele pálida, as mãos cruzadas, a cabeça levemente inclinada. Havia nela uma realeza invisível. A paz, aquela paz que eu nunca vi em rosto algum vivo, dominava a cada curva do seu corpo. Eu fiquei hipnotizado. A morte a transformara. Aquilo não era ausência, era potência. E eu entendi naquele instante que um corpo imóvel não precisa de voz, nem de gesto,
nem de respiração. Ele comove por existir. Ele ordena reverência. Ele junta pessoas ao seu redor. Ele é derradeiro. Ele é importante. Anos mais tarde, já estudante de artes, descobri o nome daquilo que me arrebatara. A minha alma estava ali. Comecei invadindo o laboratório da faculdade. Primeiro tímido, depois voraz. Retratava qualquer espécime disponível, frescos ou esquecidos, como um moderno Victor Frankenstein que, em vez de costurar a carne, eternizava a beleza da morte em pigmentos. Os excêntricos, os verdadeiros apreciadores, aqueles para quem o dinheiro é só uma ferramenta para alimentar vícios indescritíveis, foram os primeiros a notar as minhas obras. Os ricaços. E pagavam bem. Pagavam absurdamente bem. A demanda tornou-se insaciável. Mudei-me para os arredores de Paris, para um velho casarão de janelas altas e um porão enorme. Um porão ideal para o silêncio que eu precisava. A casa ficava estrategicamente posicionada entre a universidade e um cemitério. Um belo cemitério. Eu não falo de beleza paisagística, é claro, mas de movimentação. Muitos enterros ao longo do dia. Um deserto absoluto durante a noite. Perfeito. Contratei um criado para manter a casa e um ajudante jovem, inquisitivo, faminto por ciência e dinheiro. Era o Klaus, um estudante austríaco de medicina, ingênuo no começo, mas rapidamente seduzido pelos benefícios do nosso empreendimento. Ele era meu par de mãos quando minhas mãos estavam ocupadas pintando. Trazia espécimes da faculdade no início. Depois, com a ajuda de um funcionário do cemitério, que aceitava uma pequena quantia semanal, passamos a ter acesso aos recém-enterrados, pessoas da mais alta estirpe da nobreza parisiense da época. Sim, dava trabalho. Sim, exigia força, precisão, silêncio e certas habilidades discretas. Mas nos colocou num patamar financeiro muito confortável. Extremamente confortável. Ah, que bons tempos! Noites e noites pintando aqueles espécimes maravilhosos, recém-desencarnados, trazidos pelo Klaus. Quantas boas noites, fiel Klaus. Se não tivesse sucumbido à grande gripe de 1918, estaria aqui ao meu lado até hoje. Pintei-o em 3 telas soberbas, que financiaram boa parte da entrada da mansão onde eu vivo hoje, cercado de luxo e quietude. Ele teria ficado orgulhoso, Klaus. Só autorizei seu sepultamento quando seu corpo já não suportava mais permanecer no ateliê. A decomposição, por mais poética que seja, às vezes exige despedidas. Os quadros tornaram-se objeto de disputa. Havia listas ocultas de compradores, gente influente, poderosa, perigosa, e a cada tela minha fome aumentava. Minha faísca nunca se apagava, nem por um segundo. Mas nenhum quadro, absolutamente nenhum, marcou-me tanto quanto da minha doce e pálida Caroline. Ah, Caroline, minha pequena sobrinha, menina de voz de flauta e curiosidade de bicho da mata. Caroline,
Ela tinha o dom das perguntas fáceis e devastadoras. Nunca entendeu por que eu pintava somente mortos. E talvez nunca tenha tido tempo para entender. Eu sinto falta de Caroline. Não daquela forma sentimental que amolece o espírito, não. Eu sinto falta da harmonia perfeita que o seu rosto possuía na morte. Era uma simetria impossível de ser encontrada em qualquer modelo vivo. Era uma quietude absoluta, quase divina. Mas antes de chegar nisso, permita-me explicar a história. A história do Saola. Sim, aquele unicórnio asiático. Um monstrinho de um chifre só, que parece ter sido moldado por mãos impacientes. Eu sequer sabia da existência de tal criatura, até Caroline suplicar por um. Ela queria algo mítico, algo de verdade, não essas bobagens de cavalo com glitter. E como negar? Eu sou um tio dedicado, devo admitir, mas também um colecionador de raridades. Fui atrás. Subornei quem precisou ser subornado. Incomodei homens de armas, homens de selva e homens que jamais deveriam saber o meu nome. Mas trouxe o espécime. E quando chegou, a menina gritou de alegria. Era um animal exótico que só existe numa parte da Ásia. Era definitivamente o mais próximo que se poderia chegar de um unicórnio. Um grito tão puro da menina que, se eu acreditasse em santo algum, diria que uma auréola se acendera por um segundo sobre sua cabeça. Ai, ai, ai. O que veio depois? Bem, aquilo foi um balé. Um balé macabro. Um movimento único, rápido e cruel. O bicho empinou. Talvez por susto, talvez por raiva, talvez por nada. E Caroline, que estava no seu dorso, simplesmente voou. Simplesmente, como se tivesse sido descolada da realidade e jogada de volta com a matemática brutal da lei da gravidade. O chifre. O chifre entrou nela como uma faca encontra uma fruta madura. Um som seco, um estalo. O corpo dela ficou pendurado por um instante interminável, balançando enquanto o animal se debatia, sem compreender o que havia feito. A minha menina, empalada. Gritos, correria. Eu não respondia a nenhum chamado. Eu só olhava, encantado, horrorizado, encantado novamente. Foi um espetáculo trágico, quase belo, se me permitem a blasfêmia. Tivemos de serrar o chifre. Eu segurei o corpo dela com cuidado. O calor estava se esvaindo. E eu senti. Eu senti. É indescritível a morbidez suave do calor morrendo. É como um suspiro arrastado. É como se o corpo estivesse se despedindo de si mesmo. Quando a deitaram no quarto para limpar o sangue, eu permaneci ali, imóvel, ouvindo o silêncio crescer dentro de mim. Era como se a casa inteira tivesse parado. Cada ladrilho, cada vidro, cada móvel parecia segurado por mãos invisíveis. Nada ali num raio de quilômetros respirava. E enquanto o corpo esfriava, eu senti a faísca. Aquela mesma que sempre me guiou. Aquela que exige. Aquela que ordena. Meus dedos tremiam.
Meus olhos ardiam. Minhas entranhas gritavam como cães famintos. Era como se todo o universo tivesse me empurrado para frente. Pinte, pinte. E eu pintei. Preparei o ateliê às pressas, mas com todo o cuidado litúrgico. O cavalo era simples, a luz perfeita, o silêncio absoluto. E então, Caroline, meu pequeno anjo morto. Posicionei seu corpo como se estivesse dormindo. Não o sono dos vivos. Vulgar, medíocre. Eu nunca gostei desse falso descanso. Mas o sono final. O sono sem retorno. A luz que caía sobre o seu rosto, revelando cada traço do medo congelado, cada sombra que a violência deixara. Parecia que até o ar segurava a respiração para que eu pudesse trabalhar. As primeiras pinceladas foram tão leves que quase duvidei de mim mesmo. Mas logo vieram outras firmes, as profundas, as que apenas alguém que enxerga a morte com familiaridade consegue fazer. Eu conhecia cada nuance do rigor, cada palidez, cada dobra da morte. Caroline era perfeita. E durante horas pintei como se estivesse febril. E talvez estivesse, eu não sei. A verdade é que o real, enquanto pinto os mortos, se distorce como tinta diluída. As paredes parecem pulsar. Os contornos do ateliê tremulam. Às vezes eu tenho a impressão, é só a impressão, é claro, de ouvir passos, sussurros, roupas arrastando-se contra o chão. Eu não sei se são lembranças, alucinações ou visitas. Isso também não me importa. Eu apenas pinto. Quando terminei, senti algo que só tive poucas vezes na vida. A tal e completa plenitude. O quadro estava divino. Sim, divino. Não por mim, é claro que não, mas por ela. Minha doce Caroline, eternizada num instante de absoluto silêncio. Mas então, claro, vieram as críticas. Meu irmão, ignorando completamente o valor artístico, chamou-me de grotesco, de doentio, bárbaro, como se sua filha, morta há poucas horas, fosse mais importante do que a obra-prima que se formara diante dele. Escândalos, gritos, insultos, como se eu tivesse cometido algum pecado mortal por transformar sofrimento em beleza. Como o mundo é pequeno! Como todos vocês pensam pequeno! Eu só sorri. Eu sorri não porque eu estivesse feliz. Eu sorri porque entendia finalmente que ninguém jamais vai compreender a minha faísca. Não adianta explicar fogo para quem só conhece lamparinas. E naquela noite, depois que todos saíram e o corpo foi levado, fiquei sozinho no ateliê. O quadro diante de mim, a luz oscilando, o silêncio se fechando ao redor como uma enorme mão. E algo dentro de mim se abriu. Eu não sei explicar o que foi. Um pesadelo, uma voz, um delírio, talvez nada disso. Ou talvez tudo isso. Eu só sei que eu senti. Senti alguém atrás de mim. Não um vivo. Os vivos têm cheiro. Os vivos têm peso, têm som. Eu senti ela, a Caroline. Eu não virei. Não precisava virar.
A presença pairava como perfume, como um eco suave, como um fio de vento congelado. E então, num sopro que não veio de lugar nenhum, ouvi a coisa mais doce e mais devastadora da minha existência. Tio. A faísca virou incêndio. E eu, humilde servo da arte, obedeci. Capítulo 3. O amor por Helenice. Não é fácil admitir que, depois de tantos mortos, de tantas telas consagradas pelo silêncio dos que não respiram, eu seria derrotado. Não pela polícia, não pela moral burguesa, nem pelo peso crescente das línguas maledicentes de Paris, mas por algo muito mais perigoso: o amor. Sim, essa criatura maldita, doce e venenosa, que entra sem permissão e se instala nos recônditos onde até mesmo a faísca teme arder. Helenice. Só escrever seu nome agora, nesse papel encardido, faz meus dedos tremerem. Não de saudade, não de remorso, mas daquele mesmo tipo de excitação febril que precede a vertigem. Porque Helenice não foi apenas uma mulher. Ela foi a única criatura viva que ousou ser luz dentro da minha escuridão. E por isso mesmo, a única que mereceu verdadeiramente existir em tela. Conhecia numa manhã de outono, quando o vento trazia para dentro das ruas estreitas de Montmartre o cheiro de pão fresco e folhas úmidas. Eu caminhava sem destino, absorvendo a palidez cinzenta do dia, quando a vi saindo de uma confeitaria com um pequeno embrulho nos braços. Usava um vestido creme, modesto, mas perfeitamente alinhado à cintura. A pele tão clara que parecia feita de porcelana. Os cabelos presos num coque delicado que deixava à mostra o pescoço. Aquele pescoço que eu viria a conhecer tão bem, a ponto de sentir falta até hoje do calor que se esvaiu dali. Ela tropeçou na soleira da porta. O pacote quase caiu. Eu o apertei com a mão mais rápida do que pretendia. Quando nossos olhos se encontraram, juro pelos mortos, que são meus únicos juízes, que eu senti algo que jamais havia experimentado diante de um ser vivo. A completa inquietação. Sim, inquietação. A mais absurda das sensações para alguém que encontra paz apenas quando o corpo diante de si já não pulsa. Ela sorriu, um sorriso simples, quase infantil, mas cheio de uma ternura que parecia deslocada do mundo. Merci, monsieur. Ela disse com um leve rubor nas faces, e naquele instante fui derrotado. Descobri logo depois que Helenice era filha de um comerciante conhecido da região, respeitado, tradicional, um homem que ainda acreditava nas virtudes do século XIX em pleno século XX. A família morava num casarão próximo ao mercado central e ela costumava ajudar a mãe a organizar eventos sociais. Jantares, pequenas recepções, visitas de conhecidos. Era, para todos os efeitos, a personificação da feminilidade idealizada da época. Educada, gentil, discreta, sempre com um livro de poesias na bolsa e uma grinalda de flores na penteadeira. E eu? Eu era eu. Meu nome já corria pela cidade como o vento que traz a peste. Meus quadros eram conhecidos, sim, mas comentar sobre eles era considerado quase impróprio em certos salões. Diziam algo como:
peculiar, obscuro, excessivo, perturbador, sempre com aquele mesmo tremor moralista na voz. Quando comecei a visitá-la, sua família me recebeu com aquela polidez fria que só as pessoas moralmente hipócritas conseguem sustentar. Apertaram minha mão, ofereceram chá, fizeram perguntas sobre minha carreira, perguntas que soavam como armadilhas, como se buscassem, palavra por palavra, um sinal de desvio, de demência, de doença. Mas Helenice, ela me olhava de um jeito diferente, com encanto, com confiança, com aquela ousadia sutil que só o verdadeiro amor permite. Quando pedi sua mão em casamento, seu pai cerrou os dentes de um jeito quase imperceptível. Sua mãe suspirou, como se já previsse uma tragédia. Helenice, no entanto, sorriu com suavidade, a suavidade de quem acredita que o mundo pode ser simples. Eu aceito, disse ela. E com essas palavras, eu fui engolido. O casamento foi modesto. Eu não sou um homem de multidões. Nem ela desejava pompa. Fizemos um jantar íntimo, pequeno, iluminado por velas, com um quarteto tocando valsas suaves. Ela usava um vestido branco de manga longa, rendado, que deixava suas mãos pequenas e finas ainda mais delicadas. E naquela noite, quando ficamos sozinhos em meu quarto, agora nosso, percebi que o amor pode ser uma das formas mais refinadas de possessão. Eu a amava, mas amava de maneira torta, de maneira voraz. E isso foi crescendo, foi avançando sobre mim como uma sombra líquida, até que se misturou ao meu ofício de um jeito irreparável. Foi no segundo mês de casamento que eu percebi. A faísca que sempre queimava dentro de mim, aquela que nasceu com a minha avó, que se tornou incêndio com Caroline, começou a se agitar quando Helenice dormia. Sim, dormia. Havia algo na sua quietude noturna que me deixava absorto. Sem o brilho dos olhos, sem a vibração da fala, sem aquele movimento contínuo dos vivos, ela parecia mais pura, mais perfeita. Eu acordava no meio da madrugada, sentando-me na beira da cama, observando-a respirar. E aquele som, aquele sobe e desce leve no peito, aquilo me torturava, porque eu sabia que, enquanto houvesse ar ali dentro, enquanto o coração dela insistisse em bater, eu jamais poderia pintá-la. E meu Deus, como eu queria pintá-la! No início ignorei. Distraí-me, saí de casa, caminhei pelas ruas, conversava com alguns conhecidos, tentava ocupar a minha mente com meus quadros já encomendados. Mas cada traço que eu trazia, que eu fazia na tela, me levava de volta a ela. Imagine, por um instante, o tormento de um artista que encontra sua obra-prima, não na tela, mas na vida, e sabe que não pode tocá-la com as cores que lhe dariam a eternidade. E era essa a minha realidade. Helenice estava à minha frente. Porém, sua beleza ia se esvaindo a cada dia. Claro, o tempo passaria, os anos passariam e sua beleza iria embora. E eu não poderia pintá-la. Minha obsessão não era a paixão doentia. Não.
Era vocação. Meu destino exigia que eu a pintasse, assim como exigiu com Caroline, assim como exigiu com tantos outros. Sim, é claro que eu lutava. Eu juro que eu lutei. Abracei Helenice todas as noites. Beijei-lhe a testa com devoção. Tratei-a com mais ternura do que jamais oferecia a qualquer ser vivo. Eu a amava. Realmente a amava. Mas amar para mim sempre foi vizinho do destruir. E a faísca, a maldita faísca, ela não me deixava dormir. A noite em que tudo aconteceu estava excepcionalmente fria. A lua, enorme, parecia um olho esbranquiçado observando o mundo de cima. O vento assobiava pelas frestas da casa como uma criança chorando. E eu estava no ateliê, olhando para as telas inacabadas, sentindo meu corpo tremer, não de frio, mas daquilo que eu só posso chamar de... Sim, isso. Chamado. Chame isso de loucura, de desvario, de crime, de pecado. Chame como quiser, eu não me importo. Mas naquele instante eu soube. A eternidade de Helenice dependia de mim. Fui até o quarto. Ela dormia profundamente. A respiração suave. Os lábios entreabertos. O rosto sereno. A serenidade que só existe antes do fim. Sentei-me ao seu lado. Toquei o seu rosto. Ela sorriu no sono. Pedi desculpas. Pedi mesmo. Em silêncio, mas pedi. E então, minhas mãos fizeram o resto. Não houve luta, não houve grito, apenas um arquejo, uma interrupção abrupta do ar. E depois, a quietude absoluta. A quietude que eu conhecia tão bem. A quietude que eu venerava. Eu chorei, é claro que eu chorei. Não por arrependimento, mas pela beleza daquele momento irreversível. Pelo privilégio de tê-la, enfim, pronta para mim. Carreguei seu corpo até o ateliê no meio da madrugada. Enquanto o vento soprava como se anunciasse uma tempestade. Acendi apenas uma lamparina. A luz tênue criava sombras suaves ao redor dela. Sombras que acariciavam seu rosto como dedos invisíveis. Coloquei-a num pedestal improvisado, coberto por um tecido escuro. Seus cabelos, agora soltos, caíam como um véu dourado. Seus braços repousavam ao lado do corpo e sua cabeça inclinava-se lentamente, como se estivesse ouvindo alguma música distante, talvez a própria despedida da alma. Preparei as tintas, respirei fundo e comecei. As primeiras pinceladas foram tremidas, não por medo, mas pela magnitude. Eu tremia diante da perfeição. Cada traço do rosto, cada sombra da clavícula, cada curva da pálida pele morta, era uma revelação divina. Lá fora os trovões começaram a rasgar o céu, e foi então que eu senti. Primeiro um frio repentino subindo pela espinha, depois um murmúrio, não um som, mas uma sensação, como se a presença dela mudasse. Aproximei-me, observei seu rosto. Havia algo errado. Eu fiquei em choque, pois havia algo extremamente errado. Havia algo vivo. O canto dos lábios, os dedos, a respiração. Deus,
Eu juro que eu ouvi uma respiração. Inclinei-me, o ouvido quase tocando seu peito. E então, num segundo, num rasgo, num instante tão breve e tão eterno, aconteceu. Helenice abriu os olhos. Helenice estava na minha frente, com os olhos abertos, e ela gritou. Um grito que não veio da garganta, veio direto do abismo, da dor, do terror, da consciência súbita. Ela avançou sobre mim com a força de todas as almas que eu já havia capturado em telas. Ela me empurrou. Os pincéis caíram. A lamparina rolou. O pedestal virou. E ela destruiu tudo. Tudo o que viu pela frente. E o que ela não destruiu, o fogo destruiu. O quadro, as tintas, as telas ao redor, a mesa, os frascos, cada objeto foi tomado pelas chamas com aquela violência primitiva, enquanto ela berrava o meu nome como se fosse uma maldição. Eu tentei segurá-la, eu tentei acalmá-la, eu tentei explicar. Mas como explicar o inexprimível? Como justificar a eternidade para quem ainda teima em respirar? Para quem ainda teima em existir? Ela fugiu cambaleando pela casa, gritando por socorro, gritando meu crime aos quatro cantos, como se carregasse em si toda a ira que o mundo alguma vez negou a mim. Os vizinhos vieram, a polícia e os bombeiros. Eu fui levado como um animal doente. E agora? Aqui estou. A caneta entre os dedos, os pulsos algemados, o cheiro da umidade dessa cela me lembrando do cheiro das salas mortuárias, aquelas que eu tanto amei. E esta carta, esta confissão, é tudo o que eu posso oferecer ao mundo antes que me arrastem para longe de tudo o que eu fui. Eu não escrevo para pedir perdão. Perdão é para os vivos. Eu escrevo para que entendam a minha faísca, a minha verdade, o meu destino. Helenice vive. Isso basta. Mas eu pertenço à arte. E a arte, como sempre dizem, é irmã da loucura. Aqui termina minha história. E aqui também começa a minha eternidade. Você gosta? Gosta dessa minha personalidade?